Ora, então, cá estamos de regresso a esta última parte do nosso encontro sobre as redes dos arquivos de instituições religiosas e resta-nos ouvir, exatamente, iremos ouvir o Dr. Jorge Revés, cujo tema vem de encontro a algumas das muitas questões já aqui abordadas sobre o interesse, o uso, a necessidade de trabalhar em rede, de ter um trabalho colaborativo. Exatamente, o seu título é Rede, Sistema e Trabalho Colaborativo, para que serve uma rede de arquivos de instituições religiosas. O Dr. Jorge Revés é professor da Faculdade de Letras, mas também investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Católica e, portanto, estamos também aqui com um grande trabalho dentro das ciências da documentação e de informação e, portanto, estamos muito curiosos em poder compreender e ouvir a resposta a esta pergunta que está crucial dentro deste nosso encontro, não é? Sobre para que serve então uma rede de arquivos de instituições religiosas. Dr. Jorge Revés, por favor, tem a palavra. Muito obrigada por estar aqui também conosco e estamos à sua espera. Muito obrigado. Eu é que agradeço a professora Marília e agradeço também naturalmente o convite que me foi dirigido pela coordenação da rede de arquivos de instituições religiosas, da qual também tenho feito parte com uma pequena colaboração, uma pequena ajuda, e também foi aí, de certa forma, nessa colaboração que surgiu a ideia de fazermos uma espécie de reflexão, uma espécie de introspecção, agora que estamos a iniciar este projeto de formar uma rede de arquivos de instituições religiosas, fazemos um pouco uma reflexão inicial sobre não só o significado desta ideia, mas também, no fundo, das oportunidades que surgem para nós podermos pôr em prática este projeto, porque obviamente que este projeto não pode ser posto em prática por decreto, ele tem que ser estruturante, tem que partir, digamos assim, também da participação de todas as instituições, não só as promotoras, mas as que irão também mais tarde aderir, e portanto o desafio que me foi feito foi no fundo fazer uma reflexão sobre esta ideia de rede, diferenciá-la da ideia de sistema que nos pareceu, dentro da coordenação, que haveria alguns colegas dentro da comunidade que poderiam estar um pouco com a ideia de que se estaria a tentar criar uma espécie de sistema de arquivos, o que também não é exatamente aquilo que se pretende desta rede, e portanto no fundo é mais um exercício reflexivo e que naturalmente depois no espaço do debate poderemos questionar, porque eu próprio também tenho muitas dúvidas relativamente àquilo que vou dizer, e vou tentar sempre assumir uma postura de observador externo, fazendo um pouco de conta que não faço parte, pelo menos numa pequena colaboração, que não faço parte também um pouco da colaboração, da coordenação da rede e da coordenação que o CER tem feito, pelo menos nesta fase inicial. Portanto, será sempre numa lógica reflexiva, introspectiva e não propriamente. Vou também apresentar algumas propostas, mas que são propostas que só me comprometem a mim, não comprometem de maneira nenhuma a coordenação, porque são ideias mais para debate e para alargamento de horizontes do que propriamente propostas construídas para um plano de trabalho definido e concreto e posto a executar. Eu preparei uma pequena apresentação que vou agora partilhar e vou só aqui fazer a visualização em ecrã inteiro. Ok, eu creio que agora já será possível ver. Portanto, no fundo a ideia principal gira em torno disto, ou seja, para que é que serve então, ou para que é que pode servir uma rede de arquivos e instituições religiosas? E eu acho que aqui foi logo à partida, foram muito estimulantes a apresentação do colega Sérgio Ribeiro Pinto, como também da colega Anabela Barroso, no sentido de mostrarem uma coisa muito importante, que é, quando nós falamos numa rede de arquivos, nós não estamos a falar numa rede de fundos documentais,
que é uma das acessões que a palavra arquivo pode ter. Também não estamos a falar de uma rede de serviços de arquivo, no sentido em que há muitas destas instituições nem sequer têm nenhum serviço de arquivo e, no entanto, podem aderir a esta rede. Então, no fundo, estamos a falar numa rede de quê? Eu diria, e vou depois concluir com isso, mas vou já adiantar a minha resposta, eu diria que estamos a falar essencialmente de uma rede de pessoas. E essa rede de pessoas é o que mostra, por exemplo, no caso de Bilbao, mostra, por exemplo, que quando existe há 50 anos uma rede de arquivistas da Igreja, como é a sua designação, que a colega Anabela Barroso mostrou, quando existe há 50 anos uma rede de arquivistas de Igreja, levanta-nos uma pergunta, né? Então, quantos arquivistas de Igreja é que existem em Portugal? E eles dariam para formar uma rede? Se calhar todos juntos numa sala ainda ficava muito espaço livre, não é? Isto quer dizer que, no meu entendimento, quando nós falamos de uma rede de arquivos, nós estamos a falar essencialmente de uma rede de pessoas que poderão ter diferentes formações, diferentes percursos, que poderão ter diferentes abordagens e até diferentes conceptualizações relativamente à temática dos arquivos ou da arquivística, mas estamos essencialmente a falar de pessoas e nós sabemos que as pessoas não duram para sempre, como também muitas destas organizações não durarão para sempre, mas a verdade é que enquanto essas pessoas estiverem, de certa forma, a representar e ligadas a uma instituição com interesse em participar nesta rede, é com essas pessoas que nós temos que trabalhar e são essas pessoas que têm que formar a rede. Não tenhamos dúvidas relativamente a isto. E posso já também dizer outra das minhas conclusões. Estou a começar a minha apresentação um bocadinho ao contrário, mas é também para tentar mostrar onde é que eu depois quero chegar. Nós não estamos quando nós falamos de uma rede de arquivos ou de uma rede de outra coisa qualquer, nós não estamos a falar não estamos a falar de um portal, não estamos a falar de uma rede digital, não estamos a falar de um software partilhado. Nós estamos a falar essencialmente de pessoas que querem e estão dispostas a colaborar, adotando para isso objetivos comuns. É tão simples quanto isto. Okay? Portanto, há muitas vezes uma confusão que é, quando nós falamos de uma rede de arquivos, então vamos ter um software em comum, ou vamos formar uma plataforma em comum, vamos ter um portal em comum. Não, mas não é esse o objetivo. O objetivo vai muito para além disso. Isso poderão ser instrumentos, poderão ser ferramentas que se podem desenvolver ao longo do tempo, mas não é essa a questão essencial, nem tão pouco deve ser essa a questão de partida, a meu ver. E, portanto, falando de questões de partida, eu pensei essencialmente tentar responder a 4 perguntas. O que é uma rede? Falando de rede no seu sentido mais abstrato, e aqui obviamente vou excluir redes informáticas, vou excluir as redes sociais digitais, vou excluir as várias redes interorganizacionais que hoje nós vemos em Portugal, nomeadamente as redes das CIMs, das comunidades intermunicipais, que têm produzido frutos muito interessantes, nomeadamente na área dos arquivos e das bibliotecas. Portanto, eu vou falar de rede num sentido muito abstrato. Quais são as diferenças entre rede e sistema? Para realçar aquilo que eu já disse, que a RAIR pretende ser uma rede e não um sistema. Para que é que serve uma rede? Quais são as suas vantagens? Para que é que estamos a ter este trabalho todo de montar uma rede? E o que é que deve ou o que é que deveria ser a rede de arquivos de instituições religiosas? Para quê? Para suscitar o debate. Esperemos que depois no debate possamos discutir algumas destas provocações ou ideias que eu vou agora explanar. Obviamente, quando nós falamos em rede, eu não consegui deixar de começar esta apresentação por falar do Manuel Castells, que foi um dos autores que mais teorizou a ideia da rede e, nomeadamente, a ideia da sociedade em rede. Foi ele, digamos assim, o grande impulsionador de uma reflexão que se fez da sociologia, mas que depois influenciou todas as outras ciências sociais e outras áreas do saber para a problemática da rede. A rede, diz o Manuel Castells, a rede é um conjunto de nós que estão interligados entre si ou estão interconectados nesta versão brasileira que eu aqui estou a citar. As redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada. Okay? E logo aqui eles têm uma grande diferença face ao sistema, que eu depois já vou desenvolver mais à frente. E elas são estruturas abertas porque elas são capazes de integrar novos nós que vão, entretanto, surgindo, ou que, no caso da RAIR, outras instituições que pretendem aderir, e esses nós também também conseguem comunicar entre si dentro da rede. Porquê? Ou melhor dizendo, com o requisito principal de que partilhem os mesmos valores ou os mesmos objetivos. No fundo, o Manuel Castells, quando nos vem propor uma estrutura social, ou vem teorizar uma estrutura social com base em redes, ele vem defender essencialmente que nós estamos a falar de um sistema dinâmico, mas ao mesmo tempo muito suscetível à inovação, ou seja, suscetível à mudança,
e, portanto, ele vem desenvolver, no fundo, uma ideia de uma sociedade muito mais aberta à transformação, e é por isso que nós hoje temos uma sensação permanente, até do ponto de vista social, temos uma permanente sensação de que estamos constantemente a mudar. Nós diríamos, bem, mas isso sempre foi assim, é verdade, mas hoje parece que muda mais rápido, e essa aceleração tem muito a ver com a questão da informação e desta própria morfologia de rede, e no fundo, para o Manuel Castells, a informação vai ser o elemento essencial desta ideia de rede. E no fundo, esta ideia levada ao seu extremo, obviamente que vai ficar projetada e espelhada na rede das redes, que a colega Anabela também falou, nesta expressão, que é a expressão do Manuel Castells, a rede das redes, que é a internet. A internet é talvez uma das experiências da humanidade mais transformadoras, a partir da qual nós hoje praticamente já não conseguimos pensar a nossa própria existência social. Portanto, a ideia de uma conexão mundial de vários nós, neste caso de vários computadores, servidores, e hoje em dia já praticamente todos os nossos aparelhos, nós hoje carregamos esse nó no nosso bolso, não é? Portanto já não conseguimos fugir desta ideia. E de facto nós assistimos aqui a uma transformação em que esta era da informação, como diria o Castells, vai ser marcada exatamente pelo desenvolvimento acentuado em multi-escala e em diferentes camadas de redes. E isso, hoje nós falamos de redes em praticamente tudo, falamos de redes sociais, falamos de redes de telemóveis, redes de internet, falamos de redes de pessoas, redes de lojas. Hoje tudo são redes, parece que vivemos numa espécie de emaranhado, e é verdade que essa complexificação comunicacional e também da nossa própria existência social foi certamente também o resultado de uma informação pervasiva e depois muito acelerada pela dinâmica, e que acelerou e foi acelerada pela própria dinâmica da globalização. Estas redes, para o Castells, constituem a nova morfologia social das nossas sociedades e vão, no fundo, modificar muitas coisas. A forma como nós produzimos, a forma como nós experimentamos a realidade, as formas de poder, as formas de cultura, etc. E claro que, obviamente, que nós sabemos que as redes não são novas. Falando sobretudo, por exemplo, das experiências religiosas, nós sabemos que esta dinâmica de redes é uma experiência que não é de hoje, não é? No entanto, nós hoje temos um componente, ou temos um elemento que é acelerador, que é quase explosivo desta dinâmica, que é a informação e as tecnologias de informação, que vão, no fundo, fornecer uma base material para uma expansão ilimitada destas redes, e esta expansão vai ser penetrante em toda a estrutura social. Ora bem, nós vimos como observando do ponto de vista sociológico, ou como observamos do ponto de vista da mudança social, nós no fundo temos aqui uma proposta que é uma proposta que nos conduz facilmente ao conceito de rede. E este conceito é um conceito muito simples. Porquê que é uma rede? Uma rede são essencialmente nós e são essencialmente ligações. Para termos uma rede, nós precisamos ter estes dois ingredientes. Precisamos de ter um conjunto de nós, que são autónomos, que são independentes, tal como na RAIR, o professor Paulo Fontes falou disso no início. Cada instituição mantém a sua própria identidade. Não é expectável que alguma destas organizações vão perder a sua identidade por aderirem a uma rede, mas o elemento fulcral aqui vão ser as ligações. E é isso que se tem que se construir quando se desenvolve uma rede. Nós podemos dizer com facilidade que se calhar conseguimos, no espaço de um ano, juntar 10 ou 20 nós, ou seja, 10 ou 20 instituições, mas depois falta o essencial, que são as ligações entre elas. Porque um conjunto de nós não faz uma rede. Uma rede só faz sentido quando esses nós adquirem as suas ligações e desenvolvem e formam as suas ligações. Nós podemos dizer que há três tipos de redes, há outros tipos, mas pronto, de uma forma mais simplificada, podemos dizer que há uma forma centralizada, em que a rede tem um nó central e depois todos os nós se vão relacionar entre si através desse nó. Também falamos de redes descentralizadas, quando temos vários conjuntos de nós que se ligam entre si de forma privilegiada e depois asseguram a distribuição dos relacionamentos, ou seja, das ligações, por uma hierarquia de nós.
E quando falamos também de uma rede distribuída, que no fundo é a morfologia mais associada à própria internet, que é no fundo uma possibilidade infinita de uma conectividade semelhante entre qualquer nó pertencente à rede. Ou seja, qualquer nó pode se conectar com qualquer outro nó da rede, sem necessidade de pontos intermédios, sejam eles descentralizados ou centralizados. Os nós e as ligações só fazem sentido com a aquisição e o desenvolvimento de objetivos comuns. A missão, a visão, os fins, os objetivos são os elementos fundamentais para dar sentido à rede. E a rede, nós podemos dizer, com esta morfologia, a rede vai adquirir uma capacidade de articulação e de rearticulação permanente. É muito mais simples desenvolver, montar e desmontar uma rede do que fazê-lo, por exemplo, em relação a um sistema, que é muito mais pesado, que tem características muito mais estáticas e que, por isso, vai exigir também muito maiores desafios às organizações. Nós podemos dizer, depois já vou falar disto mais à frente, mas nós podemos dizer que vários sistemas podem formar uma rede. Sim, é possível fazer isso. Mas um conjunto de sistemas, por si só, não representa uma rede. Porquê? Porque precisa das tais ligações, precisa dos tais objetivos comuns, é preciso que esses vários sistemas colaborem com a mesma finalidade. Aqui eu vou-vos dar um exemplo muito simples, toda a gente conhece isto, e até creio que no público estarão alguns colegas também do Algarve, que fazem parte desta rede de arquivos. A rede de arquivos do Algarve é uma rede que eu particularmente admiro bastante, porque tem um grande dinamismo e tem já um trabalho bastante consolidado nos últimos anos. E nós, uma consulta simples à sua carta de princípios, nós vemos tudo aquilo que eu tive a dizer, nós vemos tudo aquilo que eu tive a dizer aqui espelhado. Ou seja, a iniciativa parte do Arquivo Distrital de Faro, propõe aos seus pares a implementação de uma rede de arquivos. Para quê? Para dialogar, para cooperar. Depois, a rede assume-se como uma plataforma de quê? Partilha de experiências, discussão de políticas, veículo de promoção de boas práticas, repositório de pesquisa aberta à comunidade científica. Com uma missão, lá está, o objetivo comum, ou seja, a direção comum. A rede tem por missão a valorização dos arquivos, a preservação, a gestão, a divulgação, refletindo boas práticas, normalização, capacidade de concretização. Portanto, estou só aqui a fazer um sublinhado dos conceitos-chave. Mas a verdade é que, nós olhando para esta missão não é muito diferente da missão da RAI, que é, no fundo, uma missão de promoção, é uma missão de valorização. Não há na ideia deste exemplo que eu estou a dar, não há qualquer ideia de formar um sistema de arquivos do Algarve, mas sim que cada arquivo, mantendo a sua autonomia e mantendo o seu trabalho próprio, colabore numa lógica de rede. E por isso nós vemos nos seus princípios as mesmas ideias. Atividades de sensibilização, desenvolvimento e implementação de sistemas, propor, no fundo, impulsionar o ensino e a profissionalização da arquivística, publicar e divulgar documentação, promover o intercâmbio e parcerias. Portanto, vemos aqui, no fundo, uma narrativa, perdoem-me dizer assim, mas vemos aqui, no fundo, uma narrativa, uma imagética, se quisermos, que é, no fundo, comum a este tipo de projetos. O trabalho colaborativo, no meu entendimento, é a essência da rede, porque não há rede sem colaboração. A colaboração é aquilo que faz, é aquilo que dá sentido à rede. E a colaboração, não vamos ser ainda futuristas, no sentido de achar que os computadores ou que as redes já têm inteligência artificial suficiente para desenvolverem esta colaboração, porque sim, não é? Porque nós sabemos que esses algoritmos são também, essencialmente, ainda desenhados pelas pessoas, pelos técnicos, ainda não têm uma capacidade de autonomia e decisão própria, ainda, não é? Não sabemos como será o futuro. E, portanto, a colaboração, não tenhamos dúvidas, a colaboração é uma prática humana, é uma prática entre as pessoas. Não são as instituições ou os sistemas tecnológicos que colaboram, mas sim as pessoas. E, portanto, uma rede não é, por exemplo, a partilha de um software comum. Não é isso que faz uma rede. A rede também pode ter isso. Claro que não vamos dizer, a rede não pode ter isso. Pode ter isso, mas não é isso que faz a rede. O que faz a rede é a colaboração entre as pessoas que juntas fazem a rede. E, portanto, quando nós olhamos para o caso de Bilbao, por exemplo, que a nossa colega Anabela Barroso mostrou, nós vemos três pessoas naquela última fotografia. Mas, obviamente, que aquelas 3 pessoas são uma equipa que colabora com muitas outras pessoas e que começa logo pelo topo. Porque, obviamente, o bispo daquela diocese, ele tem que querer que aquela rede funcione. Tem que a mandatar, tem que lhe dar autoridade, tem que lhe dar recursos financeiros. E, portanto, nós estamos sempre, em última análise, a falar de pessoas. Não estamos a falar de sistemas tecnológicos, nem de softwares, nem de compra de digitalizadores. Não é isso que é a questão essencial.
Fazendo então o contraponto com o sistema. O que é um sistema? Bem, eu aqui também não precisei de ir muito longe, porque toda a gente conhece o trabalho do Bertalanffy, né? O Bertalanffy era um biólogo, desenvolveu a partir dos anos 30 a sua teoria geral dos sistemas, que depois foi publicada nos anos 60 e 68. E o Bertalanffy diz que um sistema é simplesmente um complexo de elementos em interação. O nosso corpo é um sistema, no meio ambiente, no meio natural, na natureza, há vários sistemas, não é? Formando ecossistemas, se quisermos assim. E este sistema é, no fundo, uma totalidade, que é uma totalidade, ou seja, tem fronteiras, tem um princípio, um meio e um fim, coisa que a rede não tem, como vimos na proposta do Castells, porque a rede é infinita, em última análise. O sistema é uma totalidade formada pela interação dinâmica das partes, ou seja, possui uma estrutura duradoura, com um fluxo de estados no tempo, não é? E o sistema é mais do que a simples soma das partes. Porquê? Porque o sistema vai implicar que os seus componentes estejam interdependentes. Enquanto que na rede, enquanto que o nó pode, num certo momento, abandonar a rede não morre nesse dia. Num sistema, quando o sistema perde um dos seus componentes, não é? Basta falarmos do nosso corpo, ou de um automóvel, ou de qualquer outro tipo de máquina, nós sabemos que num sistema que está pensado com um determinado equilíbrio, quando um desses elementos é posto em causa, ou está perturbado, ou desaparece, isso vai afetar, dado a lógica de interdependência, isso vai afetar todas as outras partes do sistema. Aqui, esta visão sistémica é uma visão que nós continuamos a utilizar muito, nomeadamente na ciência da informação, porque é uma proposta, ainda que esta visão sistémica seja já muito hoje criticada pela sua dimensão física, talvez muito mecanicista, mas ela continua a ser uma proposta de análise das organizações, e que nós temos, no fundo, um grande ambiente à volta, não é o ambiente no sentido da natureza, mas é tudo aquilo que envolve o sistema. Nesse ambiente, o sistema capta os seus inputs, não é? Capta aquilo que ele necessita para existir, tendo em conta os seus fins. Depois temos ali no centro uma grande unidade de processamento e dos vários elementos do sistema em interdependência entre si. Depois temos os resultados, os outputs, que são, no fundo, os mecanismos de saída. Depois temos um sistema de retroação permanente que vai, no fundo, influenciar, a partir dos outputs, vai influenciar a dinâmica dos inputs, ou seja, se as coisas não estão a correr bem, nós vamos modificar para que os inputs, então, sejam trabalhados de outra forma. E, portanto, tudo funciona aqui numa lógica que, à partida, parece uma lógica fechada, ainda que, na minha visão, existam, embora se fale de sistemas fechados, sistemas semi-abertos e sistemas abertos, para mim, todos os sistemas são abertos, no sentido em que todos eles interagem de alguma forma com o ambiente. A ideia da caixa negra é uma ideia que hoje já foi praticamente abandonada, porque não há praticamente nenhum sistema que seja exatamente uma caixa negra. Tem sempre influências com outros sistemas, com o ambiente, com mudanças nos inputs, nos outputs, etc. E, portanto, nós temos, no fundo, aqui uma lógica que é uma lógica com um certo determinismo, com uma certa lógica mecânica, que é completamente diferente daquilo que é a ideia de rede. Então, quais são as diferenças entre rede e sistema? Enquanto na rede nós temos elementos interligados, como vimos, os tais nós, nos sistemas os elementos estão integrados no sistema. Enquanto nas redes temos objetivos comuns, nos sistemas temos objetivos específicos do próprio sistema. Enquanto nas redes temos componentes autónomos, nos sistemas temos componentes interdependentes. Enquanto nas redes são respeitadas e devem ser respeitadas as características individuais de cada nó, nos sistemas assistimos muito mais a lógicas de padronização. Enquanto que as redes são essencialmente desenvolvidas com fins de cooperação, nos sistemas nós temos funções específicas e interdependentes numa lógica de complementariedade entre os vários elementos presentes. E enquanto nas redes nós temos a ausência de um componente que não compromete a realização dos objetivos da rede como um todo, nos sistemas a ausência de um componente que compromete a realização dos objetivos do sistema como um todo. E estas são, no fundo, aqui de uma forma muito, muito simples, estas são, no fundo, as principais diferenças entre rede e sistema. Então, para que é que serve uma rede? A meu ver, uma rede representa sempre, em primeiro lugar, um conjunto de oportunidades. Oportunidades que eu diria verticais e horizontais. Quais são as oportunidades verticais? São essencialmente a aquisição de escala. Com a formação de nós e ligações permite-nos ganhar escala.
ganhar capacidade de produzir conhecimento em escala, capacidade de fazer investimentos em escala, sejam tecnológicos, sejam outros, a capacidade também de desenvolver esquemas formativos ou de profissionalização também em escala, e a capacidade de adquirir uma maior comunicação externa e uma maior visibilidade. Nós vimos ali no caso de Bilbao, páginas de Facebook, uma grande visibilidade. Vimos no início da sessão o Nuno Estevão falar sobre agora a Rair com o seu site já tem uma cara, não é? Já tem um rosto. Isto faz parte das tais lógicas de aquisição de visibilidade e de capacidade de comunicação externa. Horizontalmente, a rede essencialmente é para mim um espaço de partilha. São as experiências de caso, porque cada instituição tem a sua própria história e a sua própria experiência, e é muito importante aprendermos com as experiências dos outros, como vimos ainda há bocadinho no caso de Bilbao, não é? E, portanto, para usar a expressão do professor Paulo Fontes, não é? O espanto, não é? Das pessoas, dos assistentes desta sessão com o sucesso daquela rede. O espaço de partilha de boas práticas, o espaço de partilha de conhecimentos adquiridos e de comunicação interna, porque é muito importante que as pessoas tenham também uma forma de comunicarem entre si. Não é? Vamos imaginar, eu sou arquivista na Diocese de Évora, eu não sei quem é o arquivista de Viseu. Não é? O Sérgio na investigação dele, teve que fazer esse levantamento. Ora, a rede pode perfeitamente trabalhar um simples levantamento de contactos, parecendo que não, um simples levantamento de contactos já é um instrumento muito importante de trabalho. Não tínhamos dúvidas quanto a isso. E, portanto, quando nós vemos que há sites que nem sequer têm informação, e é muito curioso que o Sérgio Ribeiro Pinto referiu isso e muito bem, quando ele telefonava para as dioceses, quem é que ele ia à procura? Ele ia à procura das pessoas. Não dá para telefonar ao fundo, não é? Não dá para mandar um SMS ao fundo, ou mandar um e-mail ao fundo. Estamos a falar de pessoas, ele foi à procura das pessoas. Para que é que serve uma rede? Eu acho que, fundamentalmente, a rede serve para acolher ideias e projetos que façam sentido ser desenvolvidos em rede. Depois será a própria rede que, conforme o acolhimento dessas ideias e desses projetos, vai definir linhas de orientação, linhas de ação, vai depois monitorizar e avaliar essas várias linhas e vai depois realinhar, no fundo, fazer os ajustes necessários para que a rede possa ser viável e continuar a acolher ideias e projetos. O que é que deveria ser, ou o que é que deve ser a RAI? Aqui vemos na sua missão, não é? A rede visa promover o estudo, a apresentação. Pronto, já vimos isto há pouco na documentação que foi mostrada na declaração de compromisso, também no próprio site. E eu pergunto, não é? Mas que tipo de investigação? Não é? A reflexão tem que ir muito por aqui. Que tipo de investigação, que tipo de estudos é que nós queremos fazer? E como é que nós vamos organizar esta investigação? Que estratégias, não é? E que formas de preservação? Como é que a rede vai conseguir promover a preservação? Que tipo de organização da informação, não é? A organização da informação no domínio dos arquivos, claro que, obviamente, é uma dimensão muito normalizada e até com projetos muito inovadores, mas depois acabamos por ver que há sempre lógicas locais que são mesmo seguindo boas práticas, são muito desenvolvidas em função da realidade de cada instituição. Não é? Como é que a rede vai trabalhar uma dimensão que, por vezes, também é tão adstrita às características individuais de cada organização? E que formas de divulgação, não é? Como é que a rede vai trabalhar esta dimensão da divulgação? Depois nós vemos, por exemplo, no compromisso, as tais palavras, não é? A tal narrativa, a visibilidade, as boas práticas, não é? A cooperação, a capacitação técnica, a formação, a promoção da investigação e da divulgação. Não é? Portanto, vemos aqui exatamente, no fundo, um conjunto de princípios ou um conjunto de objetivos que são comuns a outros projetos e que exatamente acentuam o caráter de rede que a RAI pretende assumir. Aqui nos objetivos, a mesma coisa, a visibilidade, as boas práticas, alargar e consolidar as plataformas que já existem, que já estão a ser desenvolvidas pelo SER, a cooperação, a gestão, a investigação, os projetos, a representação das instituições em instâncias internacionais, os encontros, não é? Como nós estamos hoje a fazer. E depois, claro, também aqui no objetivo 9, já há uma questão mais prática, que é, no fundo, a elaboração de um guia ou de outros instrumentos de acesso à informação, eventualmente, que possam vir eventualmente a ser trabalhados pela RAI. Ora, eu diria que, havendo uma coordenação geral do SER, nesta fase inicial, enquanto entidade promotora, junto de outras, como já vimos no início desta sessão, temos que refletir, não é? Que modelo é que nós queremos para a RAI? Não é? Queremos um modelo
centralizado, descentralizado, distribuído? Com que intensidade é que este modelo poderá ser desenvolvido, não é? Porque nós sabemos que estas redes, elas precisam de ter sempre depois alguma lógica de governação, não é? Uma lógica de gestão, e portanto é importante também que alguém tome a dianteira e que saiba também, no fundo, dar cumprimento àquilo que são os desígnios, não é? Da rede, os desígnios originais e que eventualmente poderão ser mudados durante o tempo, não é? Mas como é que se vão desenvolver, por exemplo, dentro da rede os mecanismos de representação? Como é que os vários parceiros, os vários nós, vão ter a sua própria voz? Depois, na documentação que a RAI já elaborou, nós lemos que as entidades detentoras participam na rede numa lógica de parceria, não é? Que é exatamente isto que deve ser uma rede. Salvaguardando a sua liberdade e autonomia. São os nós. Não é? Estamos a falar aqui dos nós. Faltam as tais ligações. E essas ligações é que vão ser a essência da rede. A conectividade é que vai ser a essência da rede. E depois este próprio Conselho Consultivo também poderá ser importante para desenvolver esta questão da reflexão e também da avaliação, no fundo, do tal realinhamento das várias iniciativas que a rede irá trabalhar. Então, quais são as minhas propostas? Né? Parece que estou aqui já, se calhar já escutei o meu tempo e estou aqui e ainda não disse nada. A RAIR, para mim, representa um conjunto de oportunidades que eu diria assim. Relativamente à aquisição de escala, eu acho que há um conjunto de projetos transversais que têm agora a sua oportunidade de serem desenvolvidos e que nunca teriam sem a existência de uma rede. E estou a falar, por exemplo, de projetos interdisciplinares, ou seja, entre as várias áreas do saber. Não só entre a arquivística, a história, a ciência da informação, mas outras áreas também, como questões, por exemplo, ligadas à música, porque há muitos fundos de arquivo, por exemplo, de natureza musical, até outro tipo de trabalhos até mais ligados à própria teologia. Portanto, há um conjunto de projetos interdisciplinares que podem ser trabalhados na lógica da rede. Outra aquisição de escala importante é a questão das regiões, ou seja, a rede permite, no fundo, quebrar o isolamento, eventualmente, que as regiões sintam. E também as próprias confissões, porque a rede também permite vencer determinadas fronteiras confessionais que existam, exatamente pondo a trabalhar arquivos que têm os mesmos problemas e que podem resolver os seus problemas em conjunto, independentemente da sua confissão matricial, diríamos assim. Outra escala é a aquisição e a partilha de ferramentas. Não é? Vamos imaginar, o Arquivo X adquiriu um hardware muito, muito bom de digitalização, mas ele agora já parou o seu projeto. Pode haver aqui um protocolo, ele pode emprestar esse hardware, não é necessário que todos comprem tudo. Pode haver aqui também essa tal lógica de cooperação e de partilha. Não tenhamos dúvidas que uma rede só será rede quando as pessoas realmente estiverem dispostas a cooperar. E desculpem dizer assim de uma forma muito franca, quando todos nós vencermos os nossos egoísmos e os nossos individualismos. Não há dúvidas quanto a isto. A meu ver, não há dúvidas. Mas também temos, por exemplo, no caso dos softwares. Há muitas organizações que desenvolvem softwares localmente, que depois podem ser perfeitamente partilhados e adaptados a outras organizações. Não precisamos todos de inventar a roda todos os dias, todos os anos. Eu acho que uma rede permite exatamente ultrapassar esses tais egoísmos ou individualismos. Desculpem dizer assim, claro que egoísmo não é aqui no sentido, não é no sentido de pecado, não é no sentido venal, mas é no sentido de vencermos também os nossos próprios isolamentos. E depois temos também na escala a questão da organização, da formação, porque a questão da formação é fundamental. Não é? E aqui, claro, obviamente eu estou muito ligado a esta área, em virtude das minhas funções atuais, mas a rede permite, de facto, adquirir escala neste sentido, porque se nós pensarmos, por exemplo, isto foi falado muito na sessão de lançamento, os cursos que o SER ajudou a organizar há não sei quantos anos atrás, pronto, permanecem como uma boa memória, mas é importante, se calhar, atualizar isso, é importante, e há parceiros aqui, há parceiros na rede que já poderão também dar o seu contributo. Estou a falar, por exemplo, da BAD, da qual eu também faço parte, e de outras organizações. Portanto, eu acho que a formação é outro domínio em que a escala poderá ser também muito importante adquirir. Depois temos também, obviamente, as plataformas de comunicação externa, porque vai ser muito importante quando um elemento da rede vai, por exemplo, candidatar-se a um projeto, vai falar com uma entidade internacional, ou vai aparecer, ele dizer, mas espera, eu não estou sozinho, eu tenho comigo mais 10 ou 20 ou 30 parceiros. Portanto, isto é exatamente a escala que a rede permite ter, também do ponto de vista da forma como nós comunicamos para fora.
Depois, quanto à partilha, temos estes encontros, não é? Que eu acho que são muito importantes e que poderão ter uma dimensão teórica ou prática sempre equilibrada. Temos também estas plataformas de comunicação interna com agregação de contactos, que eu volto a dizer, não é de menos, esta questão é muito importante, mas também a possibilidade das pessoas comunicarem entre si com maior facilidade. Temos os conhecimentos adquiridos e que agora em rede são postos ao serviço de todos e comunicados a todos. E temos também, obviamente, a construção de instrumentos agregadores de meta-informação, como, por exemplo, os guias ou outros instrumentos de acesso à informação. E, portanto, para concluir, a raiz será o que os seus nós quiserem. Ou, em última análise, o que os seus nós forem capazes de fazer. Não tenhamos dúvidas em relação a isto. A raiz será o resultado da qualidade das ligações estabelecidas. Não é tanto a qualidade dos nós, isto não é desculpem a expressão, isto não é uma caderneta de cromos, não é? Nós queremos aqui é que as pessoas colaborem uns com os outros e sejam capazes de interagir uns com os outros. E, portanto, o grande resultado que a rede pode atingir é a qualidade das ligações estabelecidas. E, como diria um colega do Porto, a conectividade é uma das propriedades das redes com maior valor económico. Quanto maior e mais flexível essa conectividade for, mais forte é o conjunto, isto é, a rede. O desenvolvimento da rede será sempre o resultado do alinhamento entre os objetivos comuns, mas também as expectativas e as capacidades dos nós. Não tenhamos dúvidas também, cada nó, cada parceiro da rede tem expectativas, ok? E essas expectativas vão ser sempre permanentemente questionadas em função daquilo que for o alinhamento com os objetivos da rede. E numa rede, para terminar, como mostrou Castells, as relações de poder são determinantes. Será importante evitar nós dominadores. O Castells, como nós conhecemos, é um sociólogo muito atento à questão do poder. Terem atenção quem são os excluídos da rede e porquê. Não é? E garantir um diálogo que favoreça sempre o poder dos fluxos em detrimento dos fluxos de poder. Não é? Que é uma expressão também roubada ao Manuel Castells, mas certamente que ele não fica aborrecido comigo. E, portanto, é muito importante que a rede tenha sempre atenção à questão do poder dos fluxos, ou seja, da conectividade, e não tanto dos fluxos de poder. E pronto, era isto que eu vos queria transmitir, e naturalmente agora passaremos ao debate. Portanto, passava a palavra à professora Marília, agradecendo o tempo disponibilizado.